compartilhar uma palavra com vocês. Marcos, capítulo de número 2, versículo 22. É um texto muito conhecido, mas que é sempre uma fonte de inspiração para, eu acho que todos os pregadores, né? E a gente sempre volta a esses textos extraordinários com uma nova roupagem, uma nova visão, uma nova mensagem. Marcos capítulo 2, versículo de número 22. Olha o que nos diz aqui o texto sagrado. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perderão tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Glória a Deus. Você sabe que Deus tem colocado no meu coração o desejo de orar por um ano onde toda a nossa comunidade, toda a IBPaz, viva um ano de fortes experiências espirituais com Deus. Então eu tenho orado por mim e tenho orado por você também, para que a gente tenha uma temporada no mover do Espírito Santo, no mover sobrenatural de Deus. Você já notou que essa palavra ela tem se distanciado da geração cristã atual? As pessoas têm falado muito sobre o emocional. Nós temos tido já aí umas 2 décadas de emocional, não é? São mensagens em cima do emocional. Então, é um mover que direciona, às vezes, a curas e tal, mas que está faltando aquela pitada de sal que dá sabor, que é o poder do Espírito Santo operando, agindo, não é? Então, essas coisas depois a gente pode se aprofundar nisso e as consequências de tudo isso, mas é muito importante que a gente entenda o seguinte: para a gente viver uma experiência espiritual diferenciada, nós precisamos nos mover no sobrenatural de Deus. Você não vai viver uma experiência espiritual diferenciada, você não vai ter um estilo de vida espiritualmente diferenciado, se você não se mover no sobrenatural. Enquanto a nossa visão estiver focada, e nós temos visto isso, a visão da igreja, ela está focada nas coisas terrenas e naturais, tanto no que diz respeito ao seu objetivo primeiro de busca, como no que diz respeito à sua fonte primeira de resposta. E esse é o nosso grande problema. Primeiro, porque o que nós estamos anelando está neste panorama terreno. Segundo, porque quando temos um problema, a gente recorre como prioridade às soluções humanas. Eu não condeno as soluções humanas de hipótese nenhuma. E não estou dizendo aqui que você não ora, não estou falando isso. Mas quando a gente tem qualquer problema, a gente busca um recurso natural imediatamente. Ou será que nós vamos aqui dizer que, não, estou com esse problema, orei, entreguei na mão do Senhor, descansa. Descansa, deixa Deus agir. Se Ele quiser que eu vá procurar esse recurso, Ele vai me direcionar. Está de brincadeira, né? Não é isso. Ainda mais com as facilidades, quanto mais a gente tem facilidades, mais a gente se torna refém dessas coisas. Sente uma dorzinha aqui, corre, vai para o pronto atendimento, chama fulano, chama aqui, atendimento em casa, isso e aquilo. E essas coisas são maravilhosas, irmãos. Eu não estou criticando nem falando mal disso. Eu só estou falando que muitas vezes
essa facilidade de recursos, de assistência que nós temos, nos priva da ação de Deus, porque nós não a buscamos. Tu tem uma despensa cheia, vai orar por mantimento? Você entende como é a lógica da coisa? Então, como disse Nilmar, que talvez, você até leve na brincadeira, disse, deixa um pouquinho de dor aqui para me lembrar. Isaías não diz isso, acho que é no capítulo 51 do seu livro. Lembra-te da caverna que tu foi tirado e da rocha que tu foi escavado. Não esquece de onde é que você veio, não. De onde Deus te tirou. Ou se talvez você ache que esteja surfando sobre as ondas, tudo na minha vida eu estou decolando. Cuidado, você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem uma música que minhas ovelhinhas cantam aqui, que é aquela de, Deserto em Maria Massal, Como é que fala lá, Eu não troco o poder da comunhão pelo prazer de conquistar, não é isso? É aí. Pronto, tá vendo? Eu não troco o poder da comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, por aí. Aprendi com as meninas cantando aqui, com Maju, a turma aqui cantando. Maravilha, irmãos. Então nós estamos precisando, nós estamos carentes disso. Nós entendemos que a vontade de Deus é se mover espiritual na vida da sua igreja. Quando Jesus Cristo estava próximo de ser assunto ao céu, de subir aos céus, lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 8, que é tão conhecido esse texto de nós, ele diz lá o quê? Que os discípulos eles não deveriam se afastar de Jerusalém, mas esperassem a promessa que do Pai receberam. E no versículo 8 diz, mas vocês receberão o quê? Poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse revestimento de poder tem um objetivo de nos mover no sobrenatural de Deus. Para que você acha que você é revestido da unção do Espírito Santo? Você não é revestido da unção do Espírito Santo para você se qualificar mais para o seu trabalho. Isso você faz estudando, se preparando. Não que Deus não te abençoe. Mas quantas pessoas aí que negam até a existência de Deus são tão bem-sucedidas em seu trabalho? Isso depende de unção do Espírito Santo? Não. Depende de esforços. É disso que depende. Claro que Deus abençoa. Não estou dizendo que você não deve orar por essas coisas. Estou dizendo que essas coisas são alcançadas também porque não ora. Mas quando Jesus diz que o Espírito, este vinho novo, ele viria sobre os seus discípulos, havia um objetivo maior. Esse revestimento visava capacitá-los a viver em uma dimensão espiritual diferenciada. Quem eram estes homens? Onde eles estavam quando foram revestidos, quando foram cheios do Espírito Santo? E as experiências subsequentes também, daqueles que foram crendo. Então aquele Pedro que estava ali intimidado pelas circunstâncias, eles saem em praça pública com os demais discípulos e eles começam ali a falar em novas línguas, e as pessoas começam a pensar, o que está acontecendo com essa turma aí? Não entenderam que era o vinho novo. O que está acontecendo? Que esse povo está bêbado já uma hora dessa da manhã? Aí Pedro diz, nada disso. Isso aqui é um cumprimento de profecia. E aquela pregação leva cerca de 3.000 pessoas à conversão naquele dia. Olha que coisa extraordinária. Dali para frente, tudo que se vê em Atos é um grande mover do Espírito de Deus. É a obra de Jesus acontecendo através da ação do Espírito Santo. Uma nova dinâmica de vida se estabelece. E é esta dinâmica de vida que nós precisamos viver, queridos. A gente precisa retornar a estas coisas. Porque Deus quer derramar o Espírito, aquilo que Ele chama do novo vinho. Mas Ele advertiu aqueles que já viviam na caduquice de uma religiosidade.
Porque eles fizeram da religião verdadeira e pura algo distorcido pelos princípios que eles mesmos trouxeram, estabeleceram. É como disse Deus, é uma canseira essa religião de vocês, é preceito sobre preceito, é regra sobre regra. O próprio Deus se lamenta disso. O que eles transformaram a lei? Com todo aquele jugo que eles trouxeram. Porque você sabe, né, que os religiosos da época, aquela cúpula religiosa, eles achavam que eles tinham Deus dentro de uma caixa de sapato, e que eles sabiam tudo o que Deus queria, o que Deus era, o que Deus ia fazer. Tudo que é certo aqui somos nós que sabemos. A gente vê tanto disso hoje também. Vê ou não vê? Vê o tempo todo, irmãos. Vê o tempo todo. Tem gente que fala de uma forma que parece que ele coloca Deus no divã 3 vezes por semana, para extrair da mente do Senhor ali. Deus, pode me contar aí os seus problemas, eu sei tudo de Deus. Tem gente que diz que é PhD em divindade, olha aí. Sei tudo de Deus. Sabe nada, inocente. Só sabe de Deus aquilo que Deus se dá a revelar. Mas a gente não pode engessar Deus. E quando Deus disse, o Senhor Jesus diz, que vai derramar o seu vinho novo, que significava, né, a vinda do Espírito Santo, ele estava trazendo uma mensagem clara a todos aqueles que o seguiam ali. Ele estava dizendo, mas este novo vinho não pode ser contido em um odre velho. E ele estava apontando para eles e dizendo, isso é o que vocês são, religiosos. Isso é o que vocês são. Vocês receberam a lei de Deus, mas vivem a sua própria lei. Vocês têm um conhecimento de Deus, daquilo que Deus revelou, mas preferem viver uma interpretação que lhes favoreça. Olha como a coisa se distorce na mão dos homens, né? Se não tiver cuidado. Então o Senhor estava confrontando eles e dizendo, e é por isso que o Senhor Jesus disse a Nicodemos, você, para receber este vinho que vai ser derramado, você precisa nascer de novo, cara. Essa é a condição primeira. Você precisa nascer de novo, porque aí a sua vida será transformada. Uma conversão genuína gera isso que nós ouvimos aqui agora no altar. E eu não estou falando do milagre. Eu estou falando das palavras que foram ditas aqui pelo Nilmar. Tudo está diferente. É transformação todo dia. É mudança todo dia. É aquele que não queria estar perto de Deus, hoje não quer se afastar. É aquele que gostava do ambiente lá fora, está lá no ambiente da família, mas gostaria de estar aqui, sentindo saudade, como ele mesmo disse, sentindo falta, como foi o testemunho de outros aqui no final do ano. Porque quando a gente está sedento de Deus, a gente quer estar onde o povo de Deus está. Ou não é assim? É assim. A gente quer estar no meio do fogo. A gente quer estar onde o povo está louvando, onde tem mensagem de Deus, aonde tem ação de Deus. É isso que a gente quer. E é maravilhoso. Mas olha só, existe uma realidade que nós precisamos compreender, porque talvez você esteja aí pensando, bem, eu já nasci de novo, então estou apto a este vinho, verdade, mas tem uma coisa que você precisa saber, o vinho novo que é o Espírito Santo jamais se envelhece, mas o odre novo que é você, pode envelhecer espiritualmente. E quando isso vai acontecendo, este poder já não pode mais ser contido em você. Sabe por quê? O que é que você leu aqui comigo no início? Porque isso pode romper o odre e derramar o vinho. Então a questão aqui é a gente saber se a nossa vida tem sido renovada para receber de Deus todos os dias esse vinho novo, uma porção nova deste vinho, ou uma porção deste vinho novo. Se a nossa vida está como odre novo ou velho. Olha para quem está para o seu lado.
vê se essa pessoa está com cara de odre novo, bala ou odre velho. E aí? Dá uma olhadinha aí, mas é espiritualmente que eu estou falando, viu? É espiritualmente que eu estou falando. Será que você já nasceu de novo em um odre novo? Será que você que já nasceu de novo ainda está vivendo essa renovação diária da sua fé, buscando ao Senhor? Porque existe uma diferença muito grande, há um contraste entre o odre novo e o odre velho, do ponto de vista espiritual. Olha só, odre velho, irmão, é sinônimo de uma vida espiritual em declínio, sem expectativas e envelhecendo a cada dia. Nós começamos o ano, na virada do ano eu preguei aqui sobre o quê? Expectativas. Tem gente que começou o ano, e eu pergunto, quais são as tuas expectativas espirituais? Quais são as tuas expectativas em Deus? Quais são as tuas expectativas no sobrenatural do Senhor? Como que você quer viver uma vida no sobrenatural de Deus, sendo um odre velho, que está vivendo uma vida espiritual em declínio? Isso não depende de sua idade, nem do seu tempo de cristão. Às vezes os mais novos os últimos estão sendo os primeiros. Então o que nós precisamos ter a consciência é que precisa haver uma renovação diária em nossas vidas. Isso não tem idade. Isso não tem idade. Tem crianças que estão se enchendo do Espírito Santo de Deus. Eu vou lhe dizer a verdade. De vez em quando a gente vê cada cena. Pastor, você vai dizer que ela não nasceu de novo? Que ela já não teve uma experiência com Deus? Eu não posso dizer isso. Porque eu vejo crianças que estão ali vivendo aquela realidade espiritual com o Senhor. Tem anciãos que estão vivendo uma renovação espiritual a cada dia, cheio de louvor ao Senhor, com seu coração ardendo, com desejo de fazer, com desejo de se entregar. Tem jovens que estão assim, tem adolescentes que estão assim. Da mesma forma, existem jovens, existem adolescentes que se tornaram isso aqui. Um odre velho, uma vida espiritual em declínio. Mas o odre novo é sinônimo de uma vida espiritual em ascensão, renovada a cada dia. E aí? Você está subindo ou você está descendo? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Nós estamos começando o ano e eu estou vendo pessoas que eu não sei quais são as expectativas de vocês para este ano. Pastor, uau! Incendiar, vamos ganhar alma para Cristo. Eu quero ganhar minha família para Cristo, eu quero ganhar meus amigos para Cristo, eu quero ganhar meus vizinhos para Cristo, eu quero alcançar vidas, eu quero tocar pessoas, eu quero ver milagres de Deus, eu quero ser usado nos dons, eu quero aprender mais, quero conhecer mais. Cadê o plano de leitura? Cadê o devocional das mulheres? Vamos lá. Vamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Vamos buscar mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque como foi cantado aqui, foi falado aqui. Você sabe que a doutrina neotestamentária aponta para o que é novo, né? Me desculpe se você tem uma fé velha e caduca, mas ele aponta para o que é novo. Desde a fala de Cristo, mensagens como essa, até o final, o Apocalipse, as coisas novas, elas são colocadas em evidência. Veja se não é assim. Para nós tudo se fez novo. Uma nova aliança, uma nova fé, uma nova criatura que somos, uma nova dinâmica de vida, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém celestial. Receberemos um novo corpo transformado, cantaremos um novo cântico e receberemos um novo nome que já está escrito no livro da vida. Tudo é novo na vida do cristão. E não dá para deixar o novo se tornar velho. Mas o odre pode envelhecer se não houver renovação nele. Você sabe aquela peça? Hoje está em moda, né? Você trabalhar com aquilo que fica mais velho, desgastado. Mas nessa aplicação, nessa visão, não. A gente vai ter que pegar e fazer o restauro.
Então, se tem um odre aí perto de você que está meio velho, ajuda ele a ser restaurado. Dá uma focinha. Sabe aquela lixinha que passa, aquele verniz novo, e a pessoa diz, mas como ficou lindo, hein? Como renovou e ficou lindo. Então tem um crente, um cristão, que ele está assim. Ele está precisando de uma lixa. Ele está precisando de um verniz, ele está precisando de um polimento. Para ficar aquela peça nova. Aquela peça bonita que você tem. Olha aí, ó como está bonito aqui. Aí você mostra. Mas quando está feia, você faz o quê? Você esconde para ninguém ver. Você guarda. Mas se você deu aquele restauro, se você fez aquela renovação, fica tudo bonito. E assim é na vida do cristão. Quando o cristão está demodé, sabe, o cristão está ranzinza, provocador, murmurador. Aqui não tem ninguém assim, murmurador, graças a Deus. Mas quando a gente está assim, irmão, Jesus quer nos renovar. Então se o pastor também, aí Jesus quer renovar. Precisamos passar por isso. É o que Deus aponta para a nossa vida. Então, olha a diferença, né? Entre o odre novo e o odre velho. Odre velho é sinônimo de uma fé circunstancial e instável. Pode olhar que todo odre velho é assim. Que não pode andar no sobrenatural de Deus, nem recebe milagres novos de Deus. Aquilo que Deus quer realizar. Por quê? Porque sempre é um questionamento, sempre é uma dúvida. Quando não é acerca de si próprio, será que eu vou receber? Será que eu posso? Será que isso? Será que aquilo? É a respeito de quem está ministrando. Não sei se aquela pessoa, se aquela irmã tem unção para isso. Eu não sei se realmente Deus vai usar aquele vaso. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deixa Deus ser Deus. Deus usou a mula, não vai usar a irmã? Não vai usar o pastor? Vai usar. A gente precisa confiar em Deus e depositar as nossas expectativas. Mas olha só, essa fé circunstancial. Então tem gente que quando alcança ali uma vitória, ai, Deus lindo, maravilhoso, amo Jesus, tal, passa por uma luta, Deus não quer conta comigo não. Acho que eu fui rejeitado por Deus. A gente de vez em quando ouve isso, né? Sabendo você que tempo de luta é tempo de crescimento. Quanto mais você apanha, isso é que nem massa, você expande. Então Deus dá um tempo de crescimento, depois dá um tempo de alívio. Que a gente não pode viver só também de passar por prova, né? A gente tem que vencer, a gente tem que avançar, a gente tem que conquistar. Mas tem gente que só tem fé circunstancialmente. Odre novo é sinônimo de uma fé firme, inabalável, pronta para receber poder sobrenatural de Deus. Poder sobrenatural de Deus. Eu me converti. E então eu era membro de uma igreja missionária. Enviava pessoas para missões todos os anos. Evangelística, um poder tremendo para ganhar almas para Cristo, mas com relação ao poder do Espírito Santo, era uma igreja batista tradicional. Então essas coisas, embora houvesse uma crença na vida do nosso pastor, eram umas coisas que não, orar por cura na igreja, esse tipo de coisa, isso não acontecia, né? Porque existia ali o peso de uma tradição humana que impedia. Mas eu comecei a sentir que estava faltando algo. Então eu não queria que a minha forma de entender a Bíblia limitasse o agir de Deus na minha vida. Eu falei, está faltando alguma coisa aqui. E nós começamos então a ter a percepção do sobrenatural de Deus. Coisas começaram a acontecer de uma forma tremenda. Experiências começaram a acontecer de forma tremenda. E a gente começou a dar vazão àquilo, a acreditar e permitir que o Senhor nos movesse no sobrenatural. E uma chave virou na minha vida, na vida de Sandra.
Porque nós fomos projetados a uma nova realidade de vida espiritual, irmãos. É muito diferente quando você crer, quando você acredita, quando você profetiza aquilo, quando você toma posse daquilo, quando você sabe que existe uma palavra, uma promessa de Deus, e você toma posse, quando você está envolvido nesse mistério com Deus. É uma dimensão diferente. Não é que isso te torne um crente mais especial do que os outros, não. Apenas você começa a viver um aspecto da vida espiritual que estava enterrado na sua própria vida. E muita gente está dizendo, diz por aí, não, essas coisas foram para o passado. Isso foi na igreja primitiva, você precisava de milagres para o povo crer. E hoje essa geração perversa, corrupta, incrédula que está aí fora, precisa de quê? Se aquele povo precisava muito mais hoje, porque a iniquidade do passado não é maior do que a de hoje. A Bíblia diz que a iniquidade está se multiplicando. Então é uma incoerência coisas como essa. A fé é o ponto de partida. A fé é o que nos projeta ao sobrenatural. E nós precisamos compreender e crer a palavra de Deus como um todo, para viver essa realidade. Por que você não tem vivido milagres na sua vida? Por que você não tem profetizado essas coisas? Por que você não tem orado por essas coisas? Por que você não ora pela vida das pessoas? Por que muitas vezes você vai visitar um enfermo e você sai de lá e diz assim, eu vou orar por você, mas não tem coragem de colocar a mão sobre a cabeça dele e declarar a cura do Senhor Jesus Cristo? Não está escrito que no nome de Jesus os enfermos ficariam curados? Eu acho que na sua Bíblia está dizendo isso lá, né? Em Marcos, capítulo 16. Pode conferir lá que você vai ver, se não é assim. Então é muito importante que nós vivamos isso. Nós não podemos ter uma fé circunstancial, eu só creio se tudo estiver bom. Quando Deus te dá a oportunidade, seja um instrumento nas mãos de Deus e você vai ver milagres. Agora, não é fechado, dentro de 4 paredes, sabe? É vivendo uma vida cristã contagiante, uma vida cristã expansiva, uma vida cristã que não espera, mas vai. Estou esperando a visitação, vai, fica aí esperando tua visitação. Deus nos visita quando nós estamos na obra, no caminho, fazendo aquilo que Ele nos manda, agindo pela fé, e não pelas vistas. O problema é que nossa geração cristã tem se adaptado a um estilo de vida na dimensão das coisas terrenas e naturais. E temos nos mantido distante de uma vivência com as experiências sobrenaturais de Deus. E quando algo acontece, parece que o que devia ser comum se tornou uma exceção. Se tornou uma exceção. Olha a dinâmica dos acontecimentos em Atos, hein? E a dinâmica dos acontecimentos tem que ser assim. Eu já tive tempos melhores na minha vida. Eu já tive tempos de maior renovação na minha vida. Não de amadurecimento, não de conhecimento. Talvez não tivesse a metade do conhecimento que eu tenho hoje, o amadurecimento que eu tenho hoje. Mas eu já tive mais força espiritual, poder espiritual. E nós precisamos buscar uma renovação em nossa vida. Você entende isso? Amém? E eu estou me deixando o meu exemplo para que você pense no seu. Para que você pense no seu. Eu antigamente gostava de caçar demônio, onde tinha um endemoniado, podia me chamar que eu ia lá. Rapaz, pensa numa coisa que não é fácil. Mas eu tinha um ardor para fazer essas coisas. Então, eu me colocava à disposição. Tem uma pessoa que está possessa em tal lugar. E aí, quando me chamava, eu estava sempre pronto para ir, para libertar aquela vida.
E às vezes uns quadros feios. Feios mesmo. Não só na igreja, não. Em casa, em residência, em gente. E Deus ali fazendo a sua obra, o seu milagre. Muitas vezes, né? Às vezes por revelação, eu sei que Deus muda os tempos, os estágios, mas nós não podemos perder a essência do poder. Porque nós precisamos estar conectados com Deus, ligados ao trono da graça, essa fonte que jorra, esse vinho novo. E a gente não pode ser odre velho, não pode fechar a nossa mente, fechar o nosso coração, irmão. Porque Deus quer agir, a gente precisa ter fé, a gente precisa crer, é o princípio de tudo, é isso, é a fé. Uns meses atrás, minha mãe estava lá, se sentindo mal na cela, ela falou, não, ela pediu, eu quero que ore por mim. Aí vamos orar. Então, a mão, orei, a turma em concordância, acabou a oração, ela estava curada. Outra semana ela já testemunhou lá, a situação. Então é isso que nós precisamos fazer, mas com a fé circunstancial não dá para fazer isso. Odre velho é sinônimo de vida espiritual apequenada, mesquinha. Já viu isso? É aquela coisa que não dá, não entrega, não expande. Água de lagoa, quando ela não recebe, ou não tem uma fonte que está ali por baixo alimentando ela, então você tem aquela aguazinha que forma quando chove. Mas o que acontece com aquelas águas? Elas se estagnam ali, né? E a vida não pode existir. Não há oxigenação. Por quê? Porque não há troca. Não entram novas águas para renovar. E vai havendo, ela não entrega nada. E quem nada dá, nada recebe. Você quer receber de Deus, você começa a entregar, irmão. Você começa a dar. Odre novo é sinônimo de uma vida de entrega, de doação a toda a boa obra de Deus. Nós temos que nos doar. Nós temos que entregar de nós. Ai, eu não quero, tenho muito o que fazer, Deus me conhece. Ô irmão, vamos fazer uma cela? Não. Vamos fazer uma casa de pai? Não. Cadê que tu não está fazendo? Não, não posso. Pô. Quem não está prestando para servir, está prestando para quê, irmão? No reino de Deus, nós temos que aprender esses princípios. O odre velho é sinônimo de falta de fervor. É sinônimo de falta de busca do que é espiritual, de receber de Deus. Mas o odre novo é sinônimo de fervor espiritual, de desejo de mais de Deus. Todo odre novo tem desejo de receber mais o vinho novo do Espírito Santo. Você pode ver. O cara, quando está empolgado, acaba as desculpas. A primeira coisa que ele aposenta é a agenda de desculpa. Acaba aquela agenda de desculpa que você tem umas 3.000 escritas. O pastor me perguntar isso, eu vou dizer logo para ele. Não fui por conta disso. Não apareci por conta daquilo. Não estou fazendo por conta daquilo outro. Rapaz, é incrível. Digo isso na minha experiência pastoral. A pessoa se renova espiritualmente, a primeira coisa que ela faz é dar fim na agenda de desculpa dela. Não precisa de desculpa. Sabe por quê? Se prontifica. E no dia que é não, não deu, acabou. Normal. Não tem o que se conversar. Mas se disponibiliza. É para Deus? Eu faço. É a vontade de Deus? Eu quero. Eu quero perguntar a você, olha para mim, cabeção. Você acha que Deus vai entregar uma coisa a você, que vai ser ruim para você? Como é que pode? A gente diz não. Deus está te entregando uma pérola, um dom, um ministério, uma liderança, uma parceria.
algo especial que vem de Deus. E a gente diz, isso vai me atrapalhar. Como? Deus vai te atrapalhar? Deus não vai te atrapalhar. Tudo que você faz no reino de Deus, você planta. Sabe o que Deus faz? Te dá colheita. Te dá vitória. Te abençoa. E eu sei que a maioria de vocês tem experiências com isso. Mas muitas vezes nós permitimos que o engano nos toque. E a gente diz, não. Cuidado. Porque você pode estar se tornando um odre velho. Aonde não caberá o poder sobrenatural de Deus na sua vida. Mas Deus é Deus de renovação. Essa é a boa notícia, é ou não é? Deus é Deus de renovação. O que você precisa se perguntar em 2024 é: que tipo de cristão eu quero ser este ano? Porque está no poder da sua decisão. Eu vou repetir isso. Está no poder da sua decisão. Não é Deus que vai decidir que tipo de cristão você vai ser. Não sou eu, como teu pastor, que vai decidir que tipo de cristão você vai ser. Não vou te obrigar a nada. Se Deus não te obriga, eu vou te obrigar. Isso nós precisamos decidir. Aproveita que é início do ano e decide ser um cristão como odre novo, pronto para receber do Espírito Santo na sua vida. Para que a oração que eu estou fazendo por mim e por você, não seja por você em vão. Por mim não vai ser, não. Não seja em vão, pela sua vida. Eu não quero gastar meu tempo orando para Deus te encher se você não quer isso, mas se você quer, corrobore com essa oração. Renova a tua fé, renova a tua atitude, muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de agir. E seja um odre novo. E Deus te abençoará. Amém? Glória a Deus. Aleluias.